falando contigo, dá outro glória a Deus aí. Então mexe com quem está perto de você e diga assim, presta atenção. Vai lá, fale para ele, presta atenção, porque Deus vai falar contigo. Vamos receber aplaudindo ao Senhor, pastor Júlio Fagundes, fica à vontade, a casa é tua. Boa noite, paz seja convosco. Quantos têm uma Bíblia na mão, abra. Vamos para a leitura da palavra. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5. Quero louvar a Deus, porque é sempre uma honra poder estar aqui, voltar a esta casa, aos cuidados do meu amigo, Bispo José Jorge de Lima. Já nos conhecemos há alguns anos, pastora Solange, pastor Jairo, eles são bondosos, são uma bênção na minha vida, no meu ministério e para a minha família. Amo vocês, viu? Hoje está me acompanhando a minha esposa. Hoje eu tenho não só a bênção dela, mas ela presente. Porque lá eu sou auxiliar dela. Ela é a titular lá e eu sou o aspirante. Estamos juntos fazendo a obra. Junto conosco está o profetinha, Benjamin Fagundes, pregador do Evangelho. E também está ali um missionário, esse é o Josué Santos. Eu sou pregador, ele é profeta. Pensa num homem de oração, é aquele moço ali. Aquele moço vive no meio do mato orando, mas ora em casa também. É um moço de oração. Que de repente fala no mato assim, vai que alguém se assuste, né? Ele tem igreja? Sim, ele é igreja, tem igreja. Crente, servo de Deus. Ele foi pregar na minha igreja. Ele falou assim para um casal: Deus vai curar você, a esposa, e vai te dar um filho. A moça está grávida. Curou ela de endometriose, acho que é isso. E a moça já está com 3 meses, pastora Kelly. 4 meses de gravidez. Está vindo a bênção. Glória a Deus. E ele também profetizou sobre um outro casal lá. E hoje a moça está no médico, só que tem que ficar em off ainda. Mas por tudo que está acontecendo, o sinal é positivo. Só estamos esperando aí, aguardando um aval do médico para poder divulgar. Mas eu acho que será mais uma palavra cumprida do homem de Deus. Deus fala e cumpre, diga amém. Eu queria que antes da gente ler, você dissesse para alguém do seu lado assim, Betesda, nunca mais. Vamos ler o texto? Alguém está ligado aí, né? Os pentecostais vieram. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 5. Está escrito assim: estava ali um homem que havia 38 anos. Quantos anos? Mais uma vez, quantos anos? Se achava enfermo. E Jesus, verso 6, vendo este deitado e sabendo que estava naquele estado já havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são ou curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Toda vez que eu tento, chega outro na minha frente. Mas eu estou 38 anos tentando e estou aqui tentando. Não abriu hoje, mas vai abrir amanhã. Não contei o testemunho hoje, mas vou contar amanhã. Vocês estão aqui? Não? Então olhe para cá. O Evangelho de João, ele é um evangelho diferenciado. Você vai perceber que na teologia, o Evangelho de João, ele não faz parte do que a teologia chama de sinóticos. O que é o Evangelho sinóticos? São similares. Por exemplo, se você lê algum milagre de Jesus que Mateus relatou, você vai perceber que Marcos também vai relatar, ainda que Marcos não era discípulo. Marcos escreve o seu evangelho com base no que aprendeu com Pedro.
Lucas também não era discípulo, mas ele escreve não só o livro, o Evangelho de Lucas, que tem seu nome, mas também Atos dos Apóstolos, com base no que aprendeu com Paulo, que ele foi companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Então, os evangelhos sinóticos, eles são muito similares. Mateus conta muita coisa que Marcos conta muito paralelo, muito igual. Agora, interessante o evangelho de João, e eu aconselho, se você tiver um tempo, adquira esse tempo, leia todo o evangelho de João, os seus 21 capítulos. Você vai ver que o único tema, Bispo Jorge, na Bíblia, que os 4 evangelistas trataram, foi a ressurreição de Cristo. Em todos os evangelhos, o único tema que você vai encontrar em Mateus capítulo 28, em Lucas 22, né? Marcos, do 14 a seguir, falando a respeito da unção de Jesus na casa de Simão, depois também a sua morte e ressurreição, e etc. Lá no 16, a partir do verso 9, quando ele aparece a Maria Madalena. Mas o que eu quero que você entenda é que os 4 evangelistas trataram do mesmo assunto a respeito da ressurreição. Esse é o único tema que os 4 fizeram questão de relatar, diferente um pouquinho do outro, porque a Bíblia diz que Marcos, falando da ressurreição de Cristo, fala que Jesus aparece, e na verdade quando Maria vai ao sepulcro, ela encontra um jovem dentro do sepulcro com vestes resplandecentes. Aí João já diz que era 2 anjos, um que estava à cabeceira, o outro aos pés, e João fala que tem um terceiro lá fora, que na mente de Maria era o horteleiro, era o jardineiro, mas era o carpinteiro, era o oleiro, era o próprio Cristo que estava lá e disse para ela: por que que choras? Por que que procura dentre os mortos aquele que vive? Então esse é o único tema que os 4 evangelistas trataram. O evangelho de João, ele é tão interessante, curioso, eu já li ele algumas vezes. O primeiro milagre, segundo a narrativa de João, no ministério peculiar de Cristo, foi quando ele transformou a água em vinho. O primeiro milagre que Jesus realizou, segundo a narrativa de João, foi quando ele foi para a festa do casamento, em Caná da Galileia, quando ele transformou a água em vinho. Segundo o que está escrito na Bíblia, você vai perceber algo interessante em João, por exemplo. Por que que só ele narra o encontro de Nicodemos, que foi ter de noite com Jesus? Você não vai encontrar outros evangelistas falando desse encontro, desse rabino, desse mestre, desse sábio que era Nicodemos, que foi ter de noite com Cristo. Vocês se lembram da fala de Jesus para Nicodemos? A fala era sobre o novo nascimento. Necessário é você nascer de novo. Não basta você ter todo o gabarito que você tem, todos os cursos que você tem, toda a língua que você fala, mas uma coisa é certa: você tem que nascer da água e do Espírito. Tanto é que Nicodemos não entende a fala, ele acha que o nascimento que Cristo estava oferecendo, como que pode um homem sendo velho voltar para o ventre da mãe? Não era esse nascimento natural que Cristo estava falando, de uma mulher conceber um filho, uma criança. Ele falava que Nicodemos tinha que nascer da água e do Espírito. Fala do novo nascimento, do novo caráter, de uma nova conduta, de um novo testemunho de vida, uma vida com Cristo. Agora, interessante também é que o capítulo 4 de João, só por cunho de introdução, vai falar sobre o encontro da samaritana. Isso aqui você já leu em escola bíblica quando você se converteu a Cristo, mas existem coisas interessantes aqui em João capítulo 4. Por exemplo, essa mulher, a samaritana, que vai ter no poço, né, de Jacó, na cidade de Sincar, ela vai encontrar Jesus, ou melhor, ela vai ver Jesus, ela vai ter uma experiência de Cristo aqui, no mínimo em 3 níveis distintos. Primeiro, quando Jesus pede água a ela, qual foi a fala dela? Como que pode, sendo tu um judeu, pede água a mim que sou samari? Então ela identificou que Jesus é um judeu, provavelmente por causa da sua vestimenta. Era a sua identificação. Agora, o texto diz que aquela mulher, no diálogo com Cristo, Jesus disse assim para ela: se você tomar da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Ela falou: opa, interessante, eu quero tomar dessa água. Jesus disse: eu não só tenho para você, mas eu tenho também para a tua casa, para a tua família, para o teu esposo.
Quando falou esposo, aí pegou, porque a Bíblia diz que ela já tinha 5, ou já teve 5. Porque a resposta dela para Cristo foi: eu não tenho marido. Jesus disse: dissestes a verdade, já teve 5 no seu currículo, e o que você tem agora não é teu. A mulher levou um susto, olhou para ele e disse: visto que tu és um profeta. Opa, então já subiu de nível, de judeu, já é um profeta. Só que ela sobe mais um nível, por quê? A Bíblia diz que depois do diálogo, ela sai anunciando na cidade. O que ela anuncia? Um profeta? Não, achei o Messias. Eu vou repetir só para quem tem mão levantada e glória a Deus na boca. A Bíblia diz que quando ela pronuncia achei o Messias, ela estava liberando a palavra dizendo: achei o Salvador do mundo, achei o ungido de Israel. Porque a expressão Messias é essa: ungido, enviado, Salvador, o Cristo. Era isso que ela estava anunciando. Então, para uma mulher que se dizia leiga, já estava pregando Cristo em toda a cidade. Interessante que essa mulher sai anunciando Jesus. E agora o capítulo 5, que é o texto para nossa meditação, fala a respeito de um homem que está há 38 anos na beira de um tanque. Só que o texto diz que algo interessante está acontecendo. A Bíblia diz que é uma festa. João não detalha que tipo de festa é. João não dá detalhe. Eu já vi alguém dizer, eu também já preguei sobre isso, já falei que era a festa da Páscoa. Provável, pode ser, mas não tem uma afirmação, porque a Bíblia, ela não dá a entender que tipo de festa é, mas é uma festa. Só que no calendário judaico são várias festas. Festa das cabanas, do Pentecoste, festa das semanas, existem várias festas. O judeu é um povo festivo, né? Jesus gostava de festa. Eita. E ainda mais quando o convidava para estar. Aí o texto diz que Jesus, ele estava, olha o que o texto diz: subiu a Jerusalém. Toda vez que você vê a expressão Jerusalém na Bíblia, nunca é descendo, é sempre subindo. Nunca é descendo, é sempre subindo. Eu vou repetir isso aqui: Jerusalém você não desce. O pastor já foi lá para Israel, Jerusalém sobe. Eita, vocês estão aqui ou não? Só que toda vez que você vê a Bíblia falando do Egito, é descendo. Olha que interessante. Jesus está indo a Jerusalém, subindo a Jerusalém por causa da festa. E você sabe que essa festa aqui tem todo o rito religioso. Tem o momento da oferta, do sacrifício, momento festivo, das danças, né, dos louvores, etc. Só que o texto diz que Jesus, ele vai na contramão. Olha, eu amo isso aqui de Jesus. Eu amo esse negócio de Jesus, sabe por quê? Porque Jesus gosta de estar onde ninguém, entendeu? Vai. E parece que Jesus, irmãos, Jesus tem hora que é abusado, né? Filho de Deus, tem hora que ele dá uma assim que é para a gente pensar. Ele sempre vai aonde de repente o advogado não chega. Quem tiver ligado vai pegar isso aqui. Ele vai aonde o médico não chega. Não, pera, ele ainda vai. Não é que ele foi, ele ainda vai aonde o juiz não vai, aonde o dinheiro não chega. Oh, glória a Deus. Eu vou profetizar só para quem tem mão levantada e glória a Deus na boca. Eu vim aqui entregar uma mensagem do céu para essa casa. Jesus vai ainda te surpreender, porque ele ainda entra em lugares que o médico não vai, que o juiz não vai, que o dinheiro não vai, que a influência não vai, mas ele que é médico por excelência chega e faz o milagre acontecer. Você pode pegar na mão de alguém? Você pode? Se não pegar na mão, pelo menos olha aí na bolota do olho dele e fala assim para ele assim, ó: Jesus vai chegar em lugares que o médico não chega. Abre a boca e fala para ele, fala aonde o juiz não chega. Fala, descansa a sua alma, porque Jesus vai chegar. Fala, e quando ele chega, ele resolve. Escuta isso. Quando o texto diz que Jesus vai na contramão, por que na contramão? Porque na mente dos discípulos, festa para você, para nós, na nossa cultura, é sinônimo de quê? De alegria.
Para uma festa, você, se não tiver uma roupa bacana, adequada, dependendo do nível de festa, você aluga. Eu e a minha esposa vamos para um casamento de uma sobrinha agora sábado. E a minha esposa, tadinha, está precisando de roupa. Aí ela falou, eu não tenho nenhuma, o guarda-roupa nem fecha. Daí ela falou, vamos alugar uma. Alugou. Está entendendo? É um nível de festa. Festa é sinônimo de alegria, sim ou não? Lá a intenção de você ir para uma festa dessa, ainda mais se for numa festa de um parente, rever amigos, talvez parente que há anos não vê. Aí de repente Jesus vai na contramão do que os discípulos pensam. Os discípulos pensam que vai para a festa. E Jesus vai para Betesda. Enquanto os discípulos estão pensando, ele vai subir. Mas aqui no texto a Bíblia diz que ele desce. Hoje eu entendo por que Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que haja em vós, ó Filipenses, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação em nenhum momento ser igual a Deus. Por isso que Paulo fala que nós temos que ser como ele, porque ele é nosso modelo. Modelo de humildade, modelo de oração, modelo de vida com Deus, modelo de fidelidade. A Bíblia diz que ele é modelo de obediência. Paulo diz em Filipenses que ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então ele também ele é modelo de servo. Ninguém serviu como ele. A Bíblia diz que ele não veio para ser servido. E quando a gente vai para uma festa, a gente está esperando o garçom, sim ou não? Está esperando alguém gritar, o buffet está liberado, sim ou não? Só que ali ele não foi para ser servido na festa. A Bíblia diz que ele foi para Betesda servir. Oh glória! Os discípulos estão meio assim voados. O que está acontecendo? Ao invés de subir, ele vai para onde? Para um lugar de difícil acesso. Tanque de Betesda. A Bíblia diz que ali havia algumas curiosidades. Por exemplo, o texto diz que havia 5 alpendres, 5 galpões. Em um desses alpendres existe um tanque. Diga tanque. O texto diz que nesse tanque, segundo o que está escrito, eu já ouvi muita coisa a respeito dessa passagem, né? Eu vou ficar pelo menos com o que está no texto, né? Talvez um judeu aí mais profundo nos originais, mas como eu só fico no texto, sou simples, pode dar algumas referências maiores, de repente uma expressão aí que você possa pegar no grego, transliterar para a nossa fala, pode ser que enriqueça alguma coisa, mas o texto diz que um anjo descia, não é? Ô, irmão, vou dizer uma coisa para vocês, se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu cria. Eu não sei você, pelo seu silêncio, aí você falou, não pastor, o senhor está de brincadeira, não, eu estou falando eu acreditava, porque a Bíblia é minha regra de fé. Ainda quando vem para a nossa língua, se perde muita coisa no caminho. Mas o que nós temos é o suficiente. E o texto diz que o anjo descia no tanque. E olha a expressão que o texto usa, em certo tempo. Em certo tempo o anjo descia e agitava a água. E olha o que o texto diz, presta atenção nisso aqui. O primeiro que ali descia. Depois que o anjo agitava a água. O primeiro que ali descia, aqui ó, aprenda uma coisa. Provavelmente na beira daquele tanque havia uma disputa. Como assim, pastor? Disputa para receber cura, milagre? Deixa eu provar para você. O texto diz que ali na beira daquele tanque havia uma multidão. Diga uma multidão. O que você equivale aproximadamente em números? Uma multidão. Pelo menos quando está Cristo envolvido na multidão, você pode calcular em torno de 3, 5. Na multiplicação dos pães e dos peixes a primeira, 12 para cima. Aproximadamente. Sempre quando a Bíblia te der números, ou quando você vai falar de números que a Bíblia fala, sempre aproximadamente. Nunca exato. Porque isso você pode correr um risco. Vocês estão aqui ou não? Agora é interessante, por que eu acho que é uma disputa ali, meu bispo? Eu gosto de ficar pertinho, porque a unção está aqui. Por que eu acho curioso isso aqui, uma multidão? Porque o texto diz que havia pessoas cegas, coxo, paralítico. Existem alguns estudiosos que afirmam que pessoas que tinham condições financeiras e tinham pessoas inválidas em casa, pagavam alguém para cuidar na beira desse tanque. Eram pessoas que eram colocadas lá por pessoas que tinham influências, pessoas que tinham condições. Mas eu não vou nem entrar nesse quesito. O texto diz que havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, ressecados ou paralíticos. Agora existe algo interessante. Por que eu falo que é uma disputa? Porque o texto está dizendo que depois que o anjo agita, só tem cura depois que o anjo desce. E quando o texto diz a expressão assim, pastor Jairo, em certo tempo ao tanque, equivale a aproximadamente quase um ano. Ou seja,
um ano por vez. Um milagre acontecia um ano por vez. Então, peraí. Se o milagre acontecia só quando o anjo agitava, e se a Bíblia está aí fazendo uma referência que em certo tempo o anjo descia para agitar, e ele descia uma vez ao ano, em certo tempo, uma vez ao ano. Então, por isso que essa disputa, essa briga, o primeiro que ali descia era curado de qualquer enfermidade. O anjo agitou a água, se fosse cego, venceu a multidão, rompeu, chegou primeiro, pronto, é curado. Se fosse paralítico, por isso que você subentende que esse rapaz está 38 anos tentando. Pode ver o texto que a gente leu, gente. Olha o que ele expressa. Toda vez que eu tento, ou toda vez que eu vou, desce outro na minha frente. Vocês estão aqui ou não? Vocês estão pegando isso aqui? Então por isso que dá para entender aqui que há uma disputa. Agora, o texto diz que esse homem estava há 38 anos esperando a agitação das águas e receber a sua oportunidade. De repente, chega Cristo na beira do tanque. Agora, o que me deixa curioso é que tinha uma multidão e Jesus só olhou para o paralítico e disse: quer ser curado? Eu não sei o que leva a Cristo, meu bispo, a olhar só para esse paralítico que está há 38 anos. Será que, porque o texto diz assim, e Jesus sabendo. Peraí. Essa fala parece que dá a entender que Cristo está por dentro do que se passa. Eita, porque tem gente que acha que Jesus não sabe. Tem gente que acha que a oração não chegou. Não, o milagre só não aconteceu ainda, mas ele está por dentro. A porta ainda não abriu, mas ele está por dentro. O que você está esperando ainda talvez não aconteceu, mas você está na quarta de fé. Calma, ele está por dentro, ele está trabalhando. Vai acontecer. Calma. O texto diz que ele, sabendo que aquele homem estava naquele estado havia muito tempo. Então Jesus sabe do que está se passando. Opa, deixa eu te dar uma palavra. Se você pensa que Jesus é leigo ou não sabe do que se passa, é engano teu. Eu vou provar para você que ele está por dentro. Zaqueu queria ver Jesus, sim ou não? Aí Jesus chega debaixo da figueira e chama ele pelo nome. Mas Zaqueu nunca tivera contato com Cristo. Mas Cristo já conhecia Zaqueu. Porque eu só chamo pelo nome que eu conheço. Vocês estão aqui ou não? Olhe para alguém e fala assim, fique em paz. Jesus já está sabendo. Meu bispo, Jesus já está sabendo. Leva uma palavra lá para Votorantim. Fala lá que Jesus já está sabendo. Eita! Sabe o que o texto diz? Olha lá, o profetinha vai no embalo, viu? Olha o que interessante o texto da Bíblia, a Bíblia nos revela. O texto diz que Jesus, chegando na beira do tanque, disse para o coxo, para o enfermo, sabendo que ele estava naquele estado havia muito tempo, quer ser curado. Qual foi a resposta do coxo? Eu não tenho nem. Jesus não perguntou quem está junto, porque nessas horas os amigos abandonam, mas Jesus está sabendo. Alguém da família pode ser que vira as costas, mas Jesus está sabendo. Ai. Agora algo me chama a atenção no texto e eu quero aplicar isso aqui para a gente já ir partir para o encerramento. Se a Bíblia diz que aquele homem havia 38 anos, e o texto é claro, toda vez que eu tento, toda vez que eu vou, desce outro antes de mim. Então aqui nós temos uma lição. Duas. Ele está 38 anos, mas está tentando. Vou repetir. Ele está 38 anos, mas ele continua no mesmo local tentando. Ele está 38 anos na beira do tanque, vendo o anjo descer, agitar a água, alguém dá testemunho e ele nada. Toda vez que eu tento, vem outro na frente. Aqui eu aprendo duas coisas. Primeiro, que se ele está 38 anos, e o texto é claro, toda vez que eu tento, toda vez que eu vou,
Isso aqui é insistência. Porque eu aprendo à luz da Bíblia que quem está determinado não dá desculpa, dá jeito. Eita, tem alguém que quer chegar, mas no primeiro obstáculo desiste. Mas eu estou pregando para uma igreja que é perseverante. Eu estou pregando para um povo que tá na guerra. O gigante é grande, mas eu vou vencer. Oh glória, oh glória. Escute, eu vim aqui liberar uma palavra para a vida de alguém. Quem está determinado não dá desculpa, dá jeito. E se eu provar para você na Bíblia, você levanta a mão para dar glória a Deus. A Bíblia fala sobre 4 amigos que carregam um paralítico. Oh glória. Quando ele chega onde na casa que Jesus está ensinando, não dá para entrar. Por quê? Porque quando descobriram que Cristo estava na casa, quem é que não quer estar onde ele está? E você sabe que casa que Cristo está, ele é prioridade. A casa encheu, pastor Jairo, oh glória. Não dava para entrar com o paralítico. Só que 4 amigos, pensa, 4 amigos carregar gente que não consegue chegar, dá trabalho. Cansa. A pessoa quer desistir, não, para com isso, deixa eu assim mesmo, já estou conformado, né? Só que quem está determinado não dá desculpa, dá jeito, vamos chegar. Nós vamos chegar. Não, nós vamos chegar. Por que nós vamos chegar? Porque nós não dependemos de política, não dependemos de governo humano, nós dependemos do céu, nós dependemos do eterno. Nós vamos chegar. Só que quando eles chegam, o texto diz que a casa está cheia, não dá para eles entrarem. Só que diga comigo, quem está determinado não dá desculpa, dá jeito. Não deu pela porta? Quem lê Bíblia vai pegar isso aqui. Não dá para entrar aqui, então vamos dar um jeito. E você já viu alguém determinado sair sem resposta? Pode ver no texto que quando eles abaixaram o paralítico, até onde Cristo estava ensinando, Jesus não olhou para o paralítico. Primeiro Jesus olhou para a fé dos amigos. Aí depois ele foi para o paralítico e disse: perdoados estão seus pecados. São seus pecados. Aí alguém está na casa razoando dentro de si, falando: quem é ele para perdoar pecado? Só há um Deus, só Deus pode perdoar. O texto diz que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: o que é mais fácil eu dizer para ele? Perdoados estão seus pecados? São seus pecados? Ou levanta, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. Eu digo ao paralítico: levanta e anda. Quem está determinado não dá desculpa, dá jeito. Zaqueu não podia chegar no propósito, porque a Bíblia diz que ele é pequeno e a multidão para ele é um obstáculo, mas ele chegou. Como assim? Quem está determinado, além de não dar desculpa, não tem medo de correr risco. Não, eu vou tomar uma água, Por quê? Por que correr risco? Porque subir num sicômoro, numa árvore espinhosa, você pode correr algum risco. Mas e se esses riscos te levar ao propósito? Vai machucar, mas eu chego. Esses dias eu vi uma imagem do lutador de boxe, de MMA, o Cigano. Ele é brasileiro, né? Mora na América hoje. Aí eu comentei, porque ele estava cantando uma musiquinha no Instagram dele, que eu sigo ele, e ele está com um cortão aqui, que ele levou uma pancada, mas ele ganhou o cinturão. E aí ele cantando, todo feliz, com um monte de ponto no nariz e cantando, todo feliz. Também a conta estava gorda, mas estava cantando. Aí eu escrevi assim num comentário: todo campeão traz marcas. Você não sabe da maior. Ele comentou com amém. Quando eu olhei para aquilo lá, na hora Deus falou no meu coração: todo campeão traz marcas. A pergunta que eu te digo é: tem gente que quer vencer, mas você está disposto a correr risco? Pastor, tentei abrir, mas não deu, fechou, abre de novo. Pastor, levei uma pancada que eu não penso nem abrir mais, pastor. E se você tentar de novo? Então diga: quem está determinado não dá desculpa, dá jeito. Sabe o que o texto diz? Que aquele homem está tentando.
38 anos. Aqui nós temos outra lição, diga qual? Aqui fala do tempo. Porque, gente, não é qualquer um que está 38 anos batendo na mesma porta e continua tentando. Isso aqui nos remete ao tempo. Deus, Ele nos dá lições. Porque existe dois tipos de tempo que nós estamos debaixo. O cronos, que é cronômetro, tempo do homem. Você tem horário para entrar numa empresa e para sair, sim ou não? Nós temos horário de cultuar aqui dentro desse templo. Horário para entrar e horário para começar e para terminar, sim ou não? Agora, existe um outro tipo de tempo que é chamado de kairos. E falar de tempo, o senhor fala bem, né? Porque eu tenho um livrinho lá do senhor que eu acho que tem, assim, ó, no desenho está até aquele, sabe aquele negocinho que desce areia ali que fala do tempo? Eu não sei que mistério que é esse que nós temos, viu? Mas eu tenho coisa guardada lá. É, do tempo. O senhor não tem uma mensagem assim que fala do, não sei se é do coração junto com o tempo? Eu sei que duas coisas que eu lembro do senhor, bispo, duas coisas. O seminário que o senhor fez do coração lá em Avaré, eu lembro até hoje, ó, há anos, eu estava me convertendo a Cristo. E hoje eu estou pregando na sua igreja. Eu era só um menininho que estava chegando, desacreditado de tudo. E hoje estou pregando na igreja do homem. Jesus é bom, diga é bom. Oh, glória a Deus. E outra do tempo, que é do tempo. Eu acho que o senhor fala sobre o tempo. Não fala? Tempo de Deus, olha lá, tá vendo? Eu tenho lá em casa. Então esse tempo kairos é o tempo de Deus, diga tempo de Deus. Ó, quando Jesus demorou para chegar na casa de Jairo, de Lázaro, quando Maria mandou a notícia, Jesus, o texto diz que ele ama a família. Leia depois João 11. Ele é amigo da família e ele não atende a família. O texto diz que depois que ele recebe que Lázaro, porque ele estava lá na região ele sai da Judéia por causa de uma perseguição e vai para Pérea. E lá na Pérea, a Bíblia diz que o Lázaro piora a situação de enfermidade, né, a ponto dele de fato vir a óbito depois. Só que quando Jesus recebe a mensagem do mensageiro foi: aquele a quem tu amas está enfermo. Ó, aquele a quem tu amas. Isso aqui é chantagem. Jesus não trabalha com chantagem. Oração bonita não empolga Cristo. O que empolga Jesus e Deus é um coração contrito e quebrantado. Esse Deus não despreza. Só que Jesus estava dando uma lição. Qual? Jesus não atendeu ela, sendo amigo e amando a família. Mas por que ele não atendeu? O texto diz que ele manda uma mensagem. O rapaz dá uma negativa, levou um dia para chegar. Aí ele vai levar mais um para chegar. Só que o texto diz que Jesus, depois que recebe a mensagem, ficou 2 dias no mesmo. Ele ficou 2 dias, ele não foi, mas ele mandou uma mensagem. Diga para elas que a enfermidade não acabará em morte, mas o que está acontecendo é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Ok. Só que quando Jesus não vai, ele está nos dando uma mensagem dizendo: no seu tempo seria só uma cura, no meu tempo. Eu vou melhorar. Olha isso aqui. Se Jesus vai quando elas pedem, seria apenas uma cura. Curar para Jesus é fichinha. Entenda que no tempo dele, quando ele chegar, é sempre para fazer além do que você precisa. Não, parece que ficou vago, mas vou provar para vocês. Isaac casou com 40 anos. Quantos anos? Mas o texto diz que ele foi pai com 60. Quantos anos? Quantos anos ficou na fila para ser pai? 20 anos. Só que entenda que toda a espera em Deus é recompensada. Toda a espera em Deus é recompensada por ele. Por quê? Isaac queria ser pai de um, Deus mandou 2. Saiu o Esaú e o Jacozinho grudado atrás. Quer ver que toda a espera por Deus é recompensada? Ana queria ser mãe de um filho, sim ou não? Você vê no voto de Ana, em 1 Samuel capítulo 2, ela pedindo a Deus um profeta? Um juiz? Um sacerdote? Vocês não estão aqui não, Eu acho que eu estou sozinho, só está o bispo, o bispo está aqui. Olha que interessante, Penina tinha 10, pastor Jair. Eu estou falando do tempo. Penina tinha 10. A Bíblia não fala nem da genealogia de Penina. Mas dê uma folhada na Bíblia, procura lá, a Penina tinha vários mesmo, procura se tem uma profeta. E tem algum juiz? Algum sacerdote? Mas ela tinha 10. E Ana tinha quanto? E na casa de Ana tinha profeta? E na casa de Ana tinha juiz? E na casa de Ana tinha sacerdote? Aproveita essa palavra, olha para alguém e fala assim, ó, quando for no tempo de Deus, será para te surpreender.
O que Deus deu, Ana só tinha um, mas o um que Ana tinha, Deus falou para ela, vai exercer triplo ministério. O que eu não dei a Penina, vou dar a você, Ana, por ter esperado anos orando. Deus deu um profeta, um juiz e um sacerdote. Levanta as suas mãos que eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Escute uma coisa, com a mão levantada, responda-me com a mão levantada. Salomão pediu na oração de 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do verso 6, depois do sacrifício, o que para Deus? O que Salomão pediu? Riqueza. Pediu o quê? A morte dos inimigos. Também não tinha, o reino era de paz. 40 anos reinando de paz. Tanta paz que ele tinha 1000 mulheres. 700 mulheres e 300 concubinas. Olha só. É tanta paz que o homem casou muito. Mas entenda que esses casamentos é político, tá certo? Foi alianças, foi aonde ele se perdeu. Mas ele pediu a morte dos inimigos? Salomão pediu só o que para Deus? Agora, depois você leia com calma 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. Está escrito assim no texto. Salomão, sabedoria, é a segunda vez que Deus aparece para ele. Sabedoria e conhecimento te são dados. Mas o texto está assim, está assim no texto, mas te darei. Eita, com o varão ali, está vendo, para provar o profeta mesmo, se ele fala a verdade, está vendo lá? Olha lá. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir a testa desse povo, pois quem poderia julgar este tão grande povo? 11. Já que você pôs, agora vamos. Disse Deus a Salomão, quem disse? Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza. Pediu ou não pediu? E não pediste riqueza, bens ou honra, e nem a morte dos inimigos, que te aborrece, e nem tampouco pedistes longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar este tão grande e numeroso povo. Mas existe um texto que diz, eu acho que é o 12, bota no 12. Aí, sabedoria e conhecimento te são dados a ti. Ah lá, mas aí na minha expressão aqui diz assim, mas te darei. Aqui está assim, e te darei riqueza. Ele pediu? Mas Deus está falando que vai dar. Posso liberar a palavra? Mas você abaixou a mão, cansou? Sabe por que eu li 3 versículos? Eu vou liberar a palavra para quem tem mão levantada e glória a Deus na boca e a gente encerra. Entenda que quando Deus chega, é sempre para fazer além. No tempo de Deus as coisas são mais duradouras. Quando é no tempo de Deus, nem cargo se não tem para te colocar, Ele cria. José, depois de 13 anos, Deus falou, chegou a minha hora na sua vida. Como assim? Não tem nenhum governador no Egito, você será o primeiro. Sabe por quê? Porque chegou o tempo de Deus. Eu vou liberar essa palavra. Deus vai te surpreender ainda por estes dias. Pastor, não estou entendendo. Deus é especialista de adiantar o processo. Como assim? Você crê no que eu vou liberar? Se você crê, recebe essa palavra. O que era para acontecer há anos, Deus vai fazer acontecer em meses. O que era para acontecer em meses, Deus vai fazer acontecer em semanas. E o que era para acontecer em semanas, Deus vai fazer acontecer em dias. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Fica de pé. E te darei riqueza. Ele não pediu, mas Deus deu. Entenda que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. No tempo de Deus, quando você chegar, você não precisa forçar a porta, ela abre. O melhor, quando você chegar, a porta já vai estar aberta. Quem recebe essa palavra? Eu estou pregando para um povo inteligente. Quem recebe essa palavra? Você lembra da fala de Jesus para o coxo? Quer ser curado? Aqui ele está 38 anos, falando do tempo. Mas o paralítico, ou o coxo da Porta Formosa de Atos 3, 40. Encontrei um que está na fila há mais tempo. Aí chegou 2 crentes lá cheio.
Eu não sei se eles veio daí aqui de Votorantim ou se era de Itapetininga, mas era um homem de oração. Bispo, chegou lá na porta do templo e falou para o coxo: não temos ouro nem prata. Itinerante, filho, é vivo da fé. Mas o que temos te damos. Em nome de Jesus o Cristo, levanta. Vou ficar assim até eu acender, levanta. Levanta. O coxo levantou? Hã? Andou? Na verdade ele só levanta porque Pedro e João, além de pregar, estende a mão e ajuda ele a firmar nos pés. Ele só vai passar a dar os passos quando ele se sente equilíbrio. Quando ele tem o equilíbrio. Ele é coxo, 40 anos que não anda. Vigia com o vaso aí, varão. Agora olha isso aqui. A Bíblia diz que o culto dele parou o ambiente. Como assim, pastor? O texto diz que ele entrou para a igreja, no templo. Porque 40 anos ele ficava na porta. Porque segundo a tradição, coxo, paralítico, ou qualquer tipo de atrofiamento, não tinha permissão, segundo a cultura, de entrar para dentro do templo. 40 anos na porta, cultuando para o lado de fora. Dando glória a Deus para o lado de fora. Recebendo esmola todo dia. Mas naquele dia que ele começou a andar, a Bíblia diz que ele entra pulando. Não é só pulando não, ele deu um show. Como assim um show, pastor? Show gospel? Não, o texto diz que ele entra gritando. Ó, além do pulo, a Bíblia diz que ele dava glória a Deus bem alto. Glória a Deus! Está no texto isso. Está no texto. Agora, o texto diz que todo mundo ficou assim, ó, na igreja. Imagina alguém chegar lá atrás e falar assim agora, assim, ó, todo mundo quietinho, então. Glória a Deus! Assusta. E alguém faz assim, ó. Sim ou não? Aconteceu lá aquele dia. Quando ele entrou pulando, dando glória a Deus, todo mundo parou a sua adoração e ficou assim no homem. Já viu alguém falar assim, ó, para que gritar tanto? Deus não é surdo? Já viu essa expressão? Se você quiser ficar quietinho, amém. Cultua a Deus que você é quietinho. Mas se eu quiser gritar? Você não sabe o que ele fez na minha vida? É ou não é? Como assim, pastor? É que eu aprendi na Bíblia que culto de grato. Eu vou encerrar aqui, Mas eu aprendi à luz da Bíblia que culto de quem é grato é mais intenso. Não. Eu acredito que esse grupo de grato veio hoje. Por quê? Porque o glória a Deus do grato é diferente. O levantar da mão do grato é diferente. O aleluia do grato é diferente. Agora quem não é grato fica assim, ó. Agora o grato não, glória a Deus, aleluia, eita que louvor santo, abençoado, que culto gostoso, eu vou falar em mistério, sabe o que é isso? A sua gratidão expressa o seu louvor ao eterno. Tem alguém grato aqui? Tem alguém grato aqui? Tem alguém grato aqui? Tem? Tem alguém do glória a Deus aqui? Tem? Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Então abra a sua boca e dá glória a Deus aqui nessa noite. Ei. Eu vontade de voar. Mas olha para cá. Eu passo o microfone a quem de direito. O texto diz que Jesus olhou para o coxo e falou: levanta. E a Bíblia diz que imediatamente, só que tem um detalhe. Quando Jesus falou a respeito de quer ser curado, o que ele responde? Eu não tenho ninguém para que quando é água agitada, me coloque no tanque. Porque a fé dele, a esperança dele, está no tanque e no anjo que agita a água. Só que ele só se esqueceu de um detalhe. Quem está falando para ele, levanta, é maior. É maior do que o anjo que desce. E é maior do que o tanque que a água é agitada. Quem está dizendo para ele levanta é a própria água viva. Quem está dizendo para ele levanta é o Cordeiro de Deus. Quem está dizendo para ele levanta e está dizendo aqui para você nessa noite, levanta, é o Filho do Deus vivo. Quem está falando para o coxo, levanta dessa situação, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pelo amor de Deus, olha para cá e eu vou passar a palavra ao pastor Jairo. A palavra de Deus para você hoje é essa: Betesda nunca mais. O texto diz que o coxo levantou, sim ou não? E ele foi querer ir embora. Aqui que Jesus dá uma lição para ele. Fala o que para ele? Volta lá e pega. Diga comigo, pega a maca. Diga, a maca é um troféu. Mas é também para ele nunca ser cometido.
Do que, pastor? De amnésia. Que isso, pastor? Está pegando pesado. Pesado é se esquecer da porta que Deus já abriu. Pesado é esquecer do milagre que ele já realizou. E quando alguém se esquece do que ele já fez, o sentimento que bate é dois: murmuração e ingratidão. Mas olha para alguém e fala assim, ó, nunca se esqueça da onde você veio, da onde Deus te tirou. Tem glória a Deus aí? Tem? Pega a maca. Pegou a maca, foi embora. Aquilo ali era Jesus dando uma lição. Sabe por quê? Betesda nunca mais? Porque o texto diz que Jesus encontra com ele depois aonde? Diga comigo, na festa. Alguém estava pensando que nós nunca ia sair. Da onde? De Betesda. Aí Jesus está dizendo, te arranco hoje e te levo para... Então, só vai para a festa quem sobe. Para onde? Jerusalém. Sabe qual é a palavra, a expressão, o significado da expressão Jerusalém? Habitação da paz. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Vou te tirar do tormento. Vou te tirar da situação de enfermidade, porque Betesda é casa da misericórdia. Betesda é um lugar que é onde nos nivela. Betesda era todo mundo igual, todo mundo na mesma situação. Aí Jesus chegou lá e falou, é você. É você. É você. É você. Vocês estão aqui ou não? Vocês estão aqui? Irmãos, eu volto a palavra ao pastor Jairo. Em um minuto. Ele falou assim para mim, até as 9, se passar um pouquinho não tem problema, porque ele me deu 1 hora. Então para mim ter crédito, eu vou passar com o tempo sobrando. Diga aleluia. Olha lá a risadona do bispo, tá vendo? Inteligente, né, irmão? Quem recebe essa palavra? Então vamos fazer uma coisa? Tem alguém aqui afastado da igreja? Pastor, eu já enfrentei muita coisa na minha vida. Tenho enfrentado uns altos e baixos. Até quero, mas não tenho força. Até quero, desejo, mas não consigo. Pois bem, hoje é o tempo de você sair de Betesda. Deus quer te levar a Jerusalém. Tem alguém aqui que está afastado de Jesus, que está sem igreja para congregar. Olha que top esse lugar, esse ambiente é top. Os pastores são top. O filho dos pastores são top. Os diáconos então, meu Deus, são top dos top. A mídia então nem se fala. Depois eu quero os vidinhos, tá? Para divulgar. Mas você que está parado, afastado, tem alguém, levanta as suas mãos. Eu queria orar por você. 1 minuto eu passo a palavra, 1 minuto. Temos uma mão levantada lá. Você pode dar um passo aqui à frente, filha? Vem aqui. Tem mais alguém? O Espírito Santo fala no meu espírito que tem mais pessoas. Você não pode ficar longe da casa, longe do aprisco. Você não pode ficar sem pastor como uma ovelha desgarrada. Jesus ama você, fica aqui, filha. Jesus ama você. Tem mais alguém corajoso como essa moça? Pastor, eu quero, pastor, mas eu fiz tanta coisa errada. Mas tem jeito para mim? Tem. Você precisa fazer uma nova aliança com Deus. Já tem a segunda alma aqui na frente. Você precisa fazer uma aliança com o altar. Vem vindo o terceiro lá no corredor. Se eu fosse a igreja, já tinha dado aleluia, glória a Deus. É festa! São almas preciosas. Já vem vindo o quarto profeta aqui. Ô glória! Ô glória! Ô glória!